Ok, irmãos, nós vamos ter a celebração da ceia, mas nós vamos estudar Hebreus, tá? No capítulo 2. Eu acho que o assunto de hoje também é pertinente. Nós vamos aproveitar e fazer uma aplicação também à ceia, uma vez que o assunto que nós vamos estudar hoje é justamente falando do sacrifício de Jesus. Então tem tudo a ver com aquilo que a gente celebra na ceia do Senhor, né? Mas antes vamos fazer uma oração mais. Gostaria de pedir aqui para o irmão Daniel dirigir a gente nessa oração. Pai nosso que está nos céus, louvado seja, Pai, teu glorioso nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo também. Que o Espírito Santo, Pai, sempre esteja enchendo-nos e, por meio dele, Pai, da operação dele, a gente possa mesmo dar toda essa glória que é devida a Ti e a Jesus Cristo, nosso Salvador. E que essa igreja, Pai, seja cada vez mais santificada, preparada, Pai, para toda boa obra. E que o Senhor tenha prazer nela, Pai, e faça ela progredir espiritualmente e, e também, Pai, na expansão do Teu reino, ela cooperando para a expansão do Teu reino, Senhor. Que seja uma igreja ativa. Não permita, Pai, que nós venhamos a ser mornos ou frios, mas que sejamos sempre prontos, Pai, para a boa obra, a qual o Senhor incumbiu a sua igreja. E eu rogo que o Senhor nos perdoe, porque sentimos falhos diante de Ti, diante das incumbências que o Senhor nos tem passado, tem dado à Tua igreja, e nós sentimos-nos falhos perante o Senhor. Que o Senhor nos perdoe aquilo que temos falhado, mas na Sua graça, Pai, por Sua graça poderosa, o Senhor venha sempre a dar sempre bom ânimo a cada um de nós, para que possamos progredir naquilo que é a missão da Tua igreja. Eu quero pedir, Pai, a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja a abençoar agora, nesse momento, a exposição da Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, sabendo que ela é a verdade, que ela é a Tua palavra, é o Senhor falando conosco, e a Sua igreja possa dar toda a atenção a ela. Nos ajuda também nesse quesito, para que possamos dar a ela toda a credibilidade a qual ela merece, é devida, e que ela seja mesmo, Senhor, impactuante nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, na nossa vida. Abençoe o Senhor, pastor Valdir, que vai expor a Tua palavra. Que o servo seja revestido, Pai, de poder no homem interior, de sabedoria, para a exposição. Abençoe seu ministério, abençoe sua família. Senhor, nosso Deus, nós pedimos, abençoe todos nós, todos os membros dessa igreja. Sejamos cada um de nós, cada um em particular, conforme a necessidade nossa, o Senhor esteja graciosamente, misericordiosamente, Pai, nos socorrendo. E que em tudo que nós fizermos, Pai, seja Jesus Cristo, nosso Salvador, honrado, engrandecido, glorificado. Nós fazemos nossa oração, Pai, sempre chegando a Ti por meio dele mesmo, de Cristo, nosso Salvador. Porque é por meio dele que nós temos esse acesso ao Teu trono de graça. Isso nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Bom, então, retomando o nosso estudo de Hebreus, nós vimos na semana passada, irmãos, o capítulo 2, praticamente inteiro, né? Nós tínhamos estudado aqui até o versículo 4, antes, e no domingo passado, então, a gente viu desde o versículo 5 até o final. Mas eu fiz uma observação que a gente passou aqui meio por cima, né, de alguns versículos
que eu disse, olha, esse tópico aqui a gente vai ver novamente depois, tá? E então a gente vai se ater mais propriamente ao que está nesses versículos aqui. Na verdade, versículos 10 até o versículo 13, especialmente, tá bom? Mas é importante, como está dentro de um contexto, é importante a gente relembrar e assimilar bem aquilo que é dito nessa parte que a gente estudou na semana passada. Começando aqui pelo versículo 6, o que ele diz? Mas em certo lugar, ou seja, ele está se referindo aqui ao Salmo 8, versículos 4 a 6. Então, esse é o lugar. Ele diz, em certo lugar testificou alguém. Esse alguém, provavelmente, seja Davi, que esse salmo é reputado a ele, tá? Então, ele diz, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então, aqui é a citação desse salmo. Relembrando o que a gente viu, então, na verdade, Davi escreveu isso a respeito do homem, relembrando aquilo que Deus fez na criação. Ele diz aqui, o que é o homem para que dele te lembres, né? Que Deus pense no homem, sendo alguém tão minúsculo, né? Dentro de toda a imensidão da criação. Ele diz, o homem foi feito inferior aos anjos, mas o Senhor coroou o homem de glória e de honra que não foi dada aos anjos. Nós vemos aqui sobre e o constituísse sobre as obras de tuas mãos. De fato, Deus fez isso. Quando a gente lê lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando Deus criou o homem, ele disse, Deus o abençoou o homem, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Olha, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeite a terra. De que maneira? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, aqui no capítulo que fala sobre a criação, nós vemos que Deus deu ao homem essa condição de honra, de glória, de dominar sobre aquela parte da criação que Deus fez, ele mesmo constituiu o homem sobre isso. E é disso que o salmista fala, e é a isso que o autor aqui de Hebreus também se refere, mas ele vai fazer uma aplicação específica também a respeito de Cristo com relação à humanidade de Cristo, o fato de ele ter se tornado homem, né? Então, o Salmo 8 fala sobre a nossa condição inferior aos anjos, mas coroados, ou seja, presenteados por Deus, na verdade, né, de glória e de honra, como dominadores, como senhores sobre a criação. Deus deu essa condição para nós. Os anjos, apesar de serem criados de uma maneira, vamos dizer assim, são mais poderosos que os homens, nós observamos que Deus deu a eles uma outra condição, nunca o poderio, mas é dado a eles a posição de servir. Os anjos são espíritos ministradores, lembrando o termo bíblico, certo? Ou seja, são seres espirituais que são colocados por Deus para ministrar a favor de Deus e a favor nosso também, né? Servir
a nós, de servir a Deus e servir a Deus através do serviço prestado também aos santos, né? Ao povo de Deus. Então, nós lemos aqui a aplicação que o autor de Hebreus faz, dizendo que Jesus mesmo se tornou inferior aos anjos. De que maneira? Ou por que isso? Porque ele se tornou homem, ele tomou forma de homem. Né? Seguindo aqui na nossa leitura, então a gente vê isso no versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Tá? Existe uma dúvida aqui se esse um pouco faz referência ao grau de né, maior, menor, ou por um pouco. Tá? Essa tradução também pode ser aceita, viável. Por um pouco, se referindo ao período de tempo em que Jesus esteve aqui na Terra, né? Se sujeitou a viver como homem e a ser morto como homem. Mas seguindo aqui, então, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Esse é o nosso versículo principal aqui, na verdade, irmãos. Porque ele fala da grande razão daquilo que Cristo fez, né? Mas antes da gente entrar no detalhe disso aqui, é importante a gente constatar aquilo que nós vimos na semana passada. Jesus, né, então, o homem foi feito inferior aos anjos, porém coroado de honra e glória por Deus, como dominadores sobre a criação. Os anjos, embora superiores em poder, foram feitos para servir. E Jesus, sendo superior aos anjos, sendo ele o Criador, o que ele já se referiu anteriormente, ele diz, ele se fez um pouco menor do que os anjos, ou por um pouco menor que os anjos, no sentido de que ele tomou forma de homem. Então, ele se fez homem, se fez descendência de Abraão, semelhante a nós, e assim ele pôde assumir aquela condição de nosso sacerdote. O que é a figura do sacerdote? É o legítimo representante de um povo. Jesus se fez, então, o legítimo representante da raça humana. Para ele nos representar, ele tinha que se fazer um de nós. Ele tinha que se fazer um igual ou semelhante a nós. Semelhante não só na aparência, né? Mas semelhante no sentido de ser similar. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se fez plenamente humano. Tá? Mas o que o autor diz aqui é, mesmo ele tendo se despojado da sua condição de Deus, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, não se apegou àquilo, como diz Paulo lá em Filipenses 2, ele se submeteu a tomar a forma humana, ele, de uma forma especial, da mesma maneira que os homens foram coroados de honra e glória por Deus, de sujeitarem a criação a si, Jesus, sendo o legítimo representante nosso e, na verdade, aquele que está sobre nós todos, ele mesmo assumiu esse papel e ele, acima de qualquer outro, é coroado de honra e glória. A ele é devida toda a glória, na sua condição de Deus, o Filho de Deus. Ele é Senhor de toda a glória, digno de toda a honra. Amém? Isso é um ponto passivo. Considerando
Jesus como Deus. Como homem, não é diferente. Jesus é igualmente digno de toda honra e de toda glória. E foi concedido a ele toda honra e glória por parte do Pai. Então, aqui nossos versículos... Bom, eu disse inicialmente versículo 10, mas corrigindo, né? Versículo 9, verdade? Onde nós tomamos o ponto principal. A gente vê, então, por que Jesus fez isso, irmãos? E é aqui que eu digo que isso tem toda a relação com o momento em que nós celebramos a ceia, em que nós rememoramos a morte e ressurreição do nosso Salvador. Nós vemos aqui que Jesus é coroado de glória e de honra, tendo se sujeitado, tendo sido feito um pouco menor do que os anjos, ou seja, tendo assumido condição humana, por causa da paixão da morte. Ou seja, por causa daquele sacrifício dele, na morte. Aquele sofrimento que ele passou como homem na sua morte. A palavra paixão, ela é bem interessante, irmãos. É difícil até a gente ter uma tradução exata dela. A gente se acostumou com o termo paixão no sentido de um relacionamento afetivo, amoroso, né? A gente se expressa... Hoje não é tão comum, acho, mas é uma expressão comum dizer quando alguém está gostando, né? Um rapaz está gostando de uma moça, ele está apaixonado por ela. Né? Ou vice-versa. Então, esse apaixonado, paixão, ele sofre por ela, né? Se ele for rejeitado, vai chorar, vai molhar o travesseiro. Paixão envolve um laço afetivo, onde envolve sofrimento por uma pessoa. Tá? Então, nós vemos aqui, nesse sentido, a paixão de Cristo, a paixão, como diz aqui, usando o termo, a paixão da morte, o sofrimento dele na morte, que a gente sabe que foi por nossa causa. E é isso que a ceia faz a gente lembrar. Não é? Toda vez que a gente celebra a ceia, nós estamos ali falando, esse é o corpo de Jesus, sem fermento. Alguém perfeito, alguém que nunca pecou, mas se submeteu à morte. Por quê? Porque ele se identificou conosco. A palavra paixão também serve para formar uma outra palavra, compaixão, que é quando alguém se compadece de outra pessoa. Jesus se compadeceu de nós. Porque nós sabemos, irmãos, nós que de fato compreendemos o Evangelho, nós sabemos que não só nós não tínhamos, não temos e nunca vamos ter nenhum merecimento para ser salvos, tá certo? Mas, em razão disso, nós podemos dizer que não há nada, não existe nada que o homem, que eu, você, pudéssemos ter feito para ser salvos. Por mais que a gente fizesse todo o bem do mundo. Por mais que a gente se empenhasse em ser caridoso, amoroso, ainda assim, na nossa pecaminosidade, não tinha como a gente
fazer alguma coisa que proporcionasse a nossa justificação plena e sermos salvos. Era preciso que Jesus fizesse isso mesmo. Então, era preciso que ele se identificasse conosco. E ele fez isso, se tornando descendência de Abraão, tomando forma de homem, sendo alguém enviado por Deus mesmo para tomar o nosso lugar. E justamente o versículo na sequência fala disso. Para quê? Logo depois dizer, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Então, o fato de Jesus ter se feito menor do que os anjos, de ele ter se humilhado, de ele ter assumido essa condição semelhante a nós, era uma imposição necessária para ele ser o legítimo representante nosso e para que fizesse valer o favor de Deus. Ele assumiu, então, o nosso lugar. Aí está a paixão de Cristo, o sofrimento dele por alguém. Então, é uma coisa muito mais profunda do que aquela paixonite de namoradinhos, né? Mas é um sofrimento. Paixão, ela envolve um sofrimento em razão de uma profunda identificação com alguém. Marca aí, varões, que nós vamos falar sobre isso também no estudo hoje, tá? Dos varões, porque esse assunto entra no nosso tema de hoje, viu? Mas já fica com isso aqui. No versículo 10, nós lemos assim, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, aqui, aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, ele está falando de Deus, logicamente, trazendo muitos filhos à glória. Somos nós, os salvos. Muitos filhos são trazidos da condenação, tirados da condenação, deixam de ser filhos da ira para serem agora alvos do amor de Deus, serem resgatados e serem trazidos à glória. Mas ele diz, para que isso acontecesse, era preciso que Deus, assim, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Jesus foi consagrado através das suas aflições como o nosso príncipe ou o nosso principal. Essa palavra aqui, irmãos, ela tem o sentido de ser o capitão. Ele é o capitão da nossa salvação. Tem um hino que fala isso, né? Que se refere a Jesus. Ele é o capitão da nossa salvação, alguma coisa assim. Não lembro qual hino, mas a frase me... Mas o termo aplicado ali no contexto hebraico, o príncipe era um representante, o líder, o chefe de cada tribo, né? Ou os chefes, os líderes, aqueles que estavam à frente. É aquele que vem primeiro. Tá? Ou ela pode ter o sentido também de o autor. Curiosamente aqui, irmãos, a palavra foi traduzida como príncipe da nossa salvação. Mas alguém lê Hebreus 12, 2. Faz favor. Eu sei que vocês vão se lembrar, ele é bem conhecido.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, perdoou-se pelo que estava depois, e cortou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Nós devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. A mesma palavra traduzida por príncipe em Hebreus 2 está aqui. E aqui ela é traduzida como o autor. Tá? Mas é a mesma palavra. Não me perguntem por que traduziram de forma diferente, mas é a mesma no original. Tá? Então, olha, era necessário que Deus assim fizesse e ele o fez, consagrou a Jesus através das suas aflições, sua paixão por nós, seu sofrimento por nós, como o autor da nossa salvação, o príncipe da nossa salvação, aquele que foi na frente, que foi à frente para consumar a nossa salvação. Esse é o sentido, né? Aquele que realmente veio para estabelecer a nossa salvação. E sem ele ter se submetido a essa condição humana, isso não teria acontecido. Era impossível isso acontecer. Aqui nós vemos a necessidade que nós tínhamos, né? E temos, a necessidade que todos homens têm de Cristo, daquilo que ele fez. Todos precisam de Cristo. Eu achei bonito esses dias, eu vi o testemunho de um ex-jogador de futebol, né? Ele falando sobre isso. Olha, não é porque eu sou rico, né, que eu preciso ou deixo de precisar de Cristo. Todo mundo precisa de Cristo. O que ele falou é muito sério. Espero que realmente ele creia daquela maneira. Ele falou, o pobre precisa, o rico também, o branco, o negro, o amarelo, não importa, né? Como se queira classificar um ser humano por classe social, por etnia. O fato é que todos os homens precisam de Cristo. O duro e triste é que a grande maioria não se atém a isso e não quer reconhecer isso e acha que ele mesmo pode ser o autor da própria salvação. Mas o que a Bíblia nos revela a respeito de Jesus é que ele é o único autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Ele é o príncipe da nossa salvação. E ele só foi consagrado a isso por Deus, através das suas aflições. No versículo 11, ainda fala outra coisa bem importante, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Ou seja, tanto aquele Jesus, homem, que é quem santifica, como nós, os demais homens, pecadores, aqueles que são santificados por Cristo, todos nós pertencemos ao mesmo Deus. Ele diz, são todos de um. Ou seja, somos tanto o Salvador, é o Filho de Deus, como nós somos feitos filhos de Deus, sendo santificados nele. Então ele diz aqui, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Olha, Jesus sendo, né, o Senhor da glória, o Filho de Deus, todo glorioso, todo poderoso, ele se despojou da sua glória, assumindo a condição de homem, se tornando um semelhante a nós, e nesse sentido ele se colocou mesmo naquela condição de nosso irmão.
E não teve vergonha de nos tratar dessa maneira, de nos chamar irmãos. Isso quer dizer, de nos ter como irmãos. A gente pensa, o Deus Todo-Glorioso se faz homem, não peca. Eu ser considerado irmão dele, irmão quer dizer alguém da mesma família, né? Da mesma linha. É a gente pensar, poxa, ele me trata como um igual a ele. Essa é a identificação de Jesus. Ele se identificou conosco, e é por isso que ele se moveu de compaixão por nós. Ele não teve nenhum constrangimento em nos chamar irmãos. Em outras palavras, irmãos, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui é a mesma coisa que Paulo fala lá em Filipenses 2, quando ele fala sobre a humilhação de Jesus. Leia os dois textos e compare. Tá? Lá ele se atém mais à questão da glória que ele deixou e se humilhar. Aqui ele fala, enfatiza mais a condição do que Jesus assumiu aqui, se despojando da glória, né? Ele se atém mais à questão do detalhe dele, o que aconteceu com o fato de ele ter se despojado da sua glória, da sua condição gloriosa. E aqui nós temos algumas referências. O que Jesus fez? Por amor a nós, ele veio não só para morrer por nós, mas ele toma aqui algumas citações de Salmos, né? O que ele fez? Veio lhes chamar irmãos. Versículo 12 diz, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso quer dizer, Jesus realmente veio para anunciar a Deus diante dos seus irmãos, dos demais homens. Até mesmo os judeus, eles tinham se afastado de Deus de uma tal maneira, né? E Jesus veio resgatar a muitos, trazendo de volta eles a Deus. Foi isso que aconteceu com aqueles que ouviram a sua palavra e creram. E assim ele fez, não só com os judeus, mas até com os gentios que não conheciam a Deus. Ele manifestou a glória de Deus. Aqui é uma citação do Salmo 22, 22. Quem tem aí, dependendo da versão que você tem, da sua Bíblia, tem anotado aí a referência do lado, né? Mas preste atenção que a gente vai ver aqui um detalhezinho. Se você tem essas anotações, toma cuidado, porque nem sempre elas são corretas, tá? O versículo 3 diz, e outra vez, ou seja, em outro lugar, em outra passagem, antes ele citou que Jesus cumpriu aquilo que o salmista disse no Salmo 22, versículo 22, anunciar o nome de Deus, o nome do Senhor aos irmãos, adorar ele. Aqui ele diz, outra vez, então, em outro lugar, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então, aqui na nossa referência está Isaías 8, 17 e 18. Mas se nós lermos lá, vamos fazer isso? Isaías 8. Ele diz, versículo 17, esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Aqui em Hebreus
ele tomaria esse versículo como sendo, porém nele a minha confiança. Bom, não é bem isso, né? Nós vamos ver. O versículo 18, sim, aqui de Isaías diz: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Então, a segunda parte do que o autor de Hebreus cita é, sim, o versículo 18. Tá? Mas notem que esse versículo 13, ele diz 2 vezes e outra vez. Quando o salmista, se fosse uma sequência, ele diria tudo de uma vez, como ele fez no versículo acima, se referindo ao Salmo 22. É notório que aqui ele está se referindo a 2 momentos diferentes, ou 2 passagens diferentes, tá? Então, o que acontece? A primeira parte aqui, que ele diz, e outra vez, porém nele a minha confiança, provavelmente, irmãos, é o Salmo 73, 28. Tá? Tem outros salmos que usam essa mesma expressão, tá? Mas o Salmo 73, 28 diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. E é disso que ele está falando, né? Fazendo a ligação com o Salmo 22, 22, de anunciar o nome de Deus aos irmãos, de cantar louvores a Ele. Então, o que faz mais sentido é que ele tenha feito relação a esse versículo 28 aqui, de Salmo 73. Pus a minha confiança no Senhor, confiei no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. E em seguida, e outra vez, voltando para o nosso texto de Hebreus, ele diz, e outra vez, ou seja, em outra passagem, aí sim, Isaías, ele diz, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Aqui é clara a citação do que diz lá em Isaías mesmo. Jesus, então, o que nós queremos destacar aqui, irmãos, é importante a gente destacar hoje, é o porquê de Jesus ter se feito homem. Por que ele se tornou inferior aos anjos? Porque era necessário. Porque convinha que Deus consagrasse ele como o príncipe da nossa salvação, como autor da nossa salvação. Deus tinha dito no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que ele era o Salvador. Não há salvação fora de Deus. Em nenhum outro há salvação. E quando nós vemos Jesus manifesto aos homens, sendo Deus, ele está cumprindo isso. Em Deus nós temos a salvação. Tinha que vir dele a nossa salvação. E Jesus foi consagrado assim, como sendo o Filho de Deus, assume o papel de filho do homem, se tornando humano, que é o que enfatiza esse capítulo 2, por um momento se tornando inferior aos anjos, para cumprir essa missão. Por quê? Para que pela graça de Deus, ele então provasse a morte. Né? É o favor de Deus para nós, a graça de Deus, o favor imerecido. Era necessário que ele se identificasse conosco. Então, por meio desse sofrimento, a paixão da morte, era necessário que ele viesse manifestando a glória de Deus.
a passagem que ele pega que fala de cantar louvores. Bom, a gente tem um único registro de que Jesus tenha cantado o hino, mas certamente ele fazia isso. Mas com certeza o sentido é mais amplo do que cantar um hino em adoração a Deus. Ele glorificou a Deus quando ele curou Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, melhor dizendo. Ele diz que isso era necessário que fosse feito para que o Pai fosse glorificado. Jesus glorificou a Deus, ele mesmo cultuou ao Pai, né? Através dos ensinos, do louvor, dos sinais, de tudo que ele fez aqui entre os homens. E consumou isso lá na cruz. E ele não teve nenhum senão, vamos dizer assim, nenhuma buscando aqui a palavra mais correta, nenhum orgulho, nenhuma jactância, né? Em se arrogar, se apegar na sua condição de Deus e de não se sujeitar a tomar forma de criatura, né? De homem, de ser semelhante, de se fazer nosso irmão, um semelhante a nós. Então, quando a gente celebra a ceia, irmãos, nós estamos lembrando desses fatos, esse profundo amor que Jesus teve por nós. Era necessário que ele fizesse isso, e nós temos que louvar a ele, não só na ceia, mas a gente tem que lembrar disso todo dia, todo o tempo da nossa vida, do que ele fez por nós, desse tamanho amor. Amém? Então, é isso que a gente faz. Jesus cumpriu tudo isso por nós, e é assim que nós relembramos de uma maneira muito especial que ele próprio definiu para que nós fizéssemos. Alguns chamam a ceia como um sacramento. Nós não tomamos essa palavra porque sacramento sugere uma confirmação ou uma continuidade da salvação. Jesus cumpriu cabalmente, né, totalmente aquilo que era necessário para a nossa salvação. Nós não precisamos sacramentar nada, amém? Mas nós tratamos a ceia do Senhor como uma ordenança dele, porque ele ordenou que nós fizéssemos assim, que nós celebrássemos isso. Façam isso em memória de mim. Então, façam isso em memória do que eu fiz por vocês. Lembrem sempre disso. Sejam gratos ao Pai que me consagrou para isso. Amém?